Muito bem, então, gente. Então, para meus Muito amigos que bom. estão em Portugal, eu que não subo Kilimanjaros da vida, nem o Ben Neves na Escócia, né? Nem nada, né? Então, a partir do dia 17, eu estou em Portugal para caminhar. Novamente, sim, um pouco mais, sem bilhetes de volta. Então, aqueles de vocês que estão em Portugal, a gente... Vai para a Feira de Lisboa? Não, só chego dia 16, já não é mais Feira de Lisboa, mas eu vou 16 encontrar... de setembro? Então vou encontrar o pessoal, como sempre, a gente encontrou-se para o jantar e assim vai. Então tem tempo, quando eu estou em Portugal, para os meus passeios, e como eu não subo montanhas, eu caminho às margens do Tejo, que para mim é a coisa mais linda da vida. Vamos lá então, gente, temos várias perguntas, então eu queria agradecer, como sempre, o Ricardo e o Thiago e a nossa Helena, que estão aqui nesse momento, pela organização do nosso evento. A próxima data, se não está marcada, já em seguida, já é enviada para vocês. Então, muitíssimo obrigado pela presença. Hoje são aquelas sessões, o Thiago e o Ricardo corrijam se eu estiver errado, mas é a 13ª vez, né, Thiago? Está certo ou está errado? Por aí. Olha, por aí, se não for mais. Tá bem, então. Digamos, é a 13ª, 14ª vez que a gente faz, então, uma live de perguntas e respostas. Aqui está presente também alguns do meu lindo grupo de autores, então também tenho certeza de que eles vão fazer algumas perguntinhas. Tá? Hoje também nós temos a presença da Júlia Domingues, tá? Que vai administrar o Maxil Story Studio, versão europeia, para as publicações, etc. Né? Então, a Júlia vai ser a nossa editora-chefe. Né? Então, super chique, está de cabelo novo, todo caído para um lado, assim, né? Porque, e o que é interessante, a Júlia, logicamente, fala inglês e fala português. Então, isso vai ser muito interessante para as nossas novas operações, principalmente na área editorial, etc., que nós vamos precisar da Júlia para poder trabalhar, logicamente, com o pessoal no Reino Unido, em Portugal e no Brasil. Então, agora ela está esforçando-se para falar com o sotaque brasileiro, para falar com os brasileiros, e também um sotaque bem posh, para falar inglês quando falar aqui com a Inglaterra, e ela também está a carregar nos R's quando falar com a Escócia, tá? E como ela vem de Braga, tá? ela vai agora engolir mais vogais, porque ela tem que falar com pessoas de Lisboa, né? Então é uma maravilha, né? A menina é multifacetada, né? Então, bem-vinda, Júlia, é um prazer por estares conosco. Tá? Ricardo, diz algumas palavras, depois o nosso querido Thiago. Algumas palavras. A gente começa com as perguntas. Eu disse, era para dizer algumas palavras, não era, James? Pois. Então eu disse algumas palavras. É só isso? Não, já sabes que eu brinco sempre com esta. Bem, estamos aqui em pleno agosto. Eu penso que aqui em Portugal, para quem está em Portugal, até aqui na Madeira, uma temperatura inacreditável. Portanto, está calor, 30 e tal graus na Madeira, é calor aterrador. Eu não sei como é que está no continente, mas no Brasil penso que é inverno, verdade? Portanto, alguns estão com frio e, portanto, a grande questão é, mais uma vez, nos juntamos aqui ao redor desta tecnologia do Zoom, que tem feito milagres nestes tempos de pandemia, que nos consegue unir, não só nestas palestras, nestas conversas, nestas sessões de esclarecimento, perguntas e respostas, mas também para fazermos algumas das formações que não parámos de fazer porque nos reinventámos ao longo deste período. E reinventámos-nos da melhor forma, não é? Eu falo pela certificação internacional em storytelling que nós fazemos aqui a partir da Europa, e que vai ter a próxima edição 24, 25 e 26 de setembro, já temos metade da turma completa, e que o que nós notámos foi, obviamente que não tira o lugar às formações presenciais, e há muitas pessoas que estão à procura de novamente voltarmos ao presencial, não é? Quando é que nós estamos novamente juntos? O que é certo é que, tirando isso, nós conseguimos continuar a criar a relação nas formações que damos online,
todas elas, sejam a partir do Brasil, com o Tiago, com a nossa Chilene, com o Ricardo, com a Júlia, o trabalho que está a fazer, o James, e para além disso, eu acho que conseguimos incrementar o nível de produtividade. E, portanto, isso ficou... Eu tenho notado isso nas nossas formações, portanto, temos aproveitado bem esta pandemia. Mas havemos de voltar ao presencial, porque não há nada como um abraço, não é? Um abraço vacinado, meu Deus, como é que eu posso dizer uma coisa desta? Um abraço vacinado. Muito bem, abraço vacinado. Né? O Tiago, só então vamos falar um pouquinho de, isso não é curso, é presente para qualquer um de vocês. Tiago, se depois pudesse colocar no nosso chat o link para os e-books, tá? A B-Storytelling, na pessoa do Tiago e qual é o nome do nosso menino que faz os desenhos? O Rafael, né? O Rafael que elabora também os desenhos. Eu escrevi alguns e-books que são distribuídos gratuitamente. Tá? Então, o Tiago vai pôr o link para vocês. Quem quiser, na verdade, são resumos bastante interessantes e nem são e-books tão curtos. Tá? Como você sabe, eu sou a pessoa mais prolixa do planeta. Tá? Então, logicamente, o Tiago corta as minhas arestas para vocês não receberem um e-book de 200 páginas. Tá? Mas tem lá bem as suas 30 e tantos, tá? E também não dá para segurar. Então, o Tiago começou já a fazer, já publicou o primeiro, e já tem mais um que já está pronto, já está lá com o Rafael, com o Tiago, para fazer a formatação, etc., para e-book gratuito, e já tem mais um que eu termino, acho, essa semana. Então, a gente vai começar a lançar uma série de e-books na área de storytelling, de publicação, literalmente, como o e-book é grátis, gente, a maioria de vocês já me conhece, né? Olha, grátis até prego na testa, né? Então, consequentemente, o que eu tiver vontade de escrever, testar, etc., eu ponho no e-book aquilo também que eu já escrevi e já preparei, que eu acho que seria de utilidade para as pessoas, eu também ponho no e-book. E a B-Storytelling formata para mim, que é uma coisa super complicada formatar. Sinceramente, às vezes é mais fácil para mim eu escrever o e-book, porque, logicamente, como eu estou a escrever alguma coisa sobre a qual eu conheço, tá? Eu sento e é o tempo de eu ficar frente ao computador a escrever 20, 30 páginas. Agora, para os meninos, o formatar, o encontrar cores, o passar depois aquilo para um PDF bonito, o Tiago tem que organizar a tal da página, a pessoa ir lá, pôr nome, baixa, etc. Eu sei que o Tiago e o Rafael, eles têm um trabalho imenso, e por isso eu sou extremamente agradecido. Muito obrigado, Tiago. E não só o Ricardo, mas também semana que vem, Tiago, a gente tem agora cursos também, né? Nós temos quarta e quinta. A gente tem na quarta e na quinta da semana que vem a capacitação em storytelling, o nosso curso básico de storytelling, né? E no final do mês, no dia 31 e 1º de setembro, a gente tem o curso de storytelling para palestrantes, para quem tem o interesse em se tornar um palestrante, quer começar a utilizar, quer descobrir como utilizar histórias para engajar mais o seu público, acho que é bem interessante. É um caminho... A primeira turma que nós tivemos, né, James, foi muito legal. O pessoal participou. Foi bem mais interessante, e eu falo publicamente, do que eu imaginava. As pessoas vão lá, acham que dar palestra é levantar a mãozinha, pentear o cabelo para trás com um pouco de gel, e na verdade não é tão complicado assim. Basta a gente ter a habilidade de contar uma história mais ou menos coerente, aprender a relaxar, etc. E no curso também a gente não só contempla ou dá palestra, digamos, no palco, mas justamente a usar as câmeras, etc. O grande problema quando a gente está falando com o público na câmera é a gente ficar à vontade, né, para falar para aquele furinho aqui em cima da câmera e lembrar que vocês estão aqui na minha sala comigo. Muito obrigado, então, Tiago. Pois bem, então nós temos várias perguntas que eu sei que vocês devem ter por aí, tá? Então, quem começa? Vamos lá, então. Primeira pergunta da noite. Agora eu vou tirá-los aqui do lado, não vejo mais quem vai entrar na sala,
Está tudo com o Thiago e com o Ricardo. Vamos então. Quem começa com perguntas? Vamos lá? Posso começar. Vá lá, Vera. Vou só achar a pergunta que eu fiz. Foi exatamente lendo o seu e-book, Tudo que você precisa saber para contar suas próprias histórias, que eu me perguntei, posso ter no mesmo texto 2 ou 3 tipos de histórias? A questão é a seguinte, vou ter que fazer um mini speech de 2 minutos sobre a entrada na USP, eu fiz psicologia, né, e a minha trajetória profissional. Uhum. E aí, eu relendo o seu e-book, eu vi que ela pode se encaixar em história de desafio, posso incluir um piccolo humor e potenciais. Então, a pergunta é, posso ter no mesmo texto de 2 minutos 2 ou 3 tipos de história? Muito bem, é sobre aquele book que a Bi publicou, né? Isso. Eu só vou perguntar para o Ghostwriter e já te respondo, pode ser? Bom, essa aí foi... Pode. Alô, como é que é? Alô, sim, fala, né? Right. Então é o seguinte, gente, né? Eu só explicando então um pouquinho para quem não baixou o e-book, que é grátis, que podem baixar, que a Vera se refere ao seguinte, aos tipos de histórias, ou seja, nós podemos ter uma história de tristeza, uma história de alegria, uma história de drama e por assim vai, né? Verdade Vera, né? Aqui vai a super boa notícia, tá? Nós temos vários tipos de histórias, tá? Que na verdade refletem histórias da nossa vida. E tal como na nossa vida, tá? As histórias elas não acontecem uma depois da outra. Tá? Literalmente, elas acontecem todas ao mesmo tempo. Tá? Então, um livro, tá? Não tem como, digamos, escrever um pedaço de uma linha de uma, um pedaço de uma outra, enredar tudo, que ninguém consegue ler. Tá? Então, nós somos obrigados a elencá-las, tá? Ou seja, pôr uma depois da outra. Tá? Então, é só isso, quer dizer, tu podes literalmente, não importa se é uma história de 30 segundos ou uma história de 300 minutos. Tá? Tu podes literalmente mesclar como desejares todas as histórias. Não é bem o único senão, mas a única coisa que temos de ter em mente quando fazemos esse tipo de mistura, tá? É lembrar que tudo que fizermos em termos técnicos para contar uma história tem o propósito de contar a história. Então, tu não vai dizer assim, eu acho que vou colocar um pouco de drama porque está faltando drama. Não, para lá, né? A história pede por drama, tá? Tu vai dizer, não, olha, é a história do casamento da Ruth, tá? Em que ela foi jogar o buquê para trás, acho que na época da Ruth, desculpa, ela não foi de velha, não tinha o primeiro Wendy's, uma coisa dessa, já peço perdão antes, mas na época da Ruth, eu acho que se jogava ainda buquê para trás no Brasil, no Portugal também, eu acho, né? E aí uma moça pegava o buquê, não tinha isso no Brasil, Ruth? Portugal não tinha isso? Ainda jogam. Ainda não jogam, então tá, agora me safei aqui. E então, digamos, olha só, então se a gente vai querer contar essa história da Ruth, que jogou o buquê para trás, achando que a Júlia pegaria o buquê porque era a melhor amiga dela, ela queria ver a Júlia feliz, casada, etc. Mas quem pegou foi a Vera. Tá? E a Ruth, logicamente, ficou um tanto triste e disse assim, olha, Júlia, né, vai ser o seguinte, esse é um casamento diferente porque eu sou uma mulher muito avançada. Né? Nós vamos ter 2 buquês a ser atirado. Aí ela vai até a mesa, recolhe um ramo de flores, que enfeitava a mesa, tá? A Júlia ali, com as outras mulheres, todas ali, ela tira, outra mulher pega. Aí a Júlia fica, não tem problema, olha, enquanto houver mesa aqui, eu vou jogar, e sempre tem uma hipótese de alguém pegar e casar logo. Aí então estava o buquê da última mesa. A Ruth vai ali, recolhe o buquê, as mulheres todas assim, e ela diz assim, Júlia, vem até aqui então, e entrega o buquê para a Júlia. Ela diz assim, olha, Ruth, vou dizer uma coisa,
cada vez que tu jogavas o buquê, e eu também queria pegar, eu pensava, será que eu quero realmente casar? Mas agora sim, 44 buquês depois, o 45º, né, eu vou jogar, porque de repente elas estão muito mais interessadas em casar do que eu, tu me desse a oportunidade de pensar 45 vezes, né? Eu vou te dizer uma coisa, minha amiga, né? Não quero buquê, porque não quero essa hipótese de casamento. Então, observa, velho, eu só inventei uma historinha com as meninas, tá? Em que não há nem um drama, na verdade. Tá? Eu tentei criar alguma coisa leve, engraçada, criei um pouco de mistério, um pouco de suspense, etc. Então, agora alguém vai dizer assim, não, olha só, no outro dia eu estava lendo ali o e-book do James e disse, olha, né, que nada melhor do que um drama, né? Sim, se a história pedir. Eu posso dizer assim, então aí a Ruth joga o buquê para trás e a mão postiça dela vai junto com o buquê. Aí vem um Rottweiler, né, e pega no que tinha sobrado do braço dela, que era sangue do vestido, que também é uma outra história. Tá? Agora, Vera, a gente tem que pensar o seguinte, né? O tipo de história, como eu falei, todos eles acontecem ao mesmo tempo, tá? Mas eles têm que ser necessários para contar a história que queremos contar. Agora, Novos Fora é um engraçado, uma coisa que acontece muito, principalmente com autores novos. Tá? Eles acham assim que para ser publicados, então eles têm que criar várias camadas, contar várias histórias ao mesmo tempo, etc. E aí isso começa a distorcer o texto, a muitas vezes a tirar a delicadeza do texto. Isso vale tanto para um texto, eu falei assim, publicar um romance, mas vale muitas vezes para um texto de vendas. Tá? Então a pessoa quer vender o sapato. Ela escreve um texto para mostrar a necessidade do sapato, aquelas coisas todas que a gente faz quando está escrevendo um texto publicitário. Aí a pessoa vai dizer assim, não, né? Eu vou assim, só dizer que o sapato aperta pé é pouco, eu vou colocar um pouco mais de drama, então agora tem um calo, né? Mas também um calo também é pouco, né? Colocar uma bolha atrás, né? Então tá, mas também assim, olha, um pouquinho, uma bolha com um pouco de água também, isso não adianta nada, né? Então vai ser assim, ele é um saco. Não, para lá, né? Aí já exagerou, né? Então aí já não vende mais o sapato. Ok, Vera? Então aproveita todas as estruturas de história e usa todas que tu precisares para contar a tua história. Ok? Se precisares. Obrigada. Muito bem. Próxima pergunta. James, eu se calhar aproveitava aqui a pergunta da Vera. Eu lembro-me de quando fiz a certificação internacional, das primeiras frases que o James nos disse foi: vocês vão achar estranho aquilo que eu vos vou dizer, mas eu espero que no fim desta certificação isto vos faça sentido, que é uma história é uma história, outra história é outra história. E eu no início, eu acho que todos os que estávamos presentes, eu penso que o Guilherme também estava presente, não me fez sentido. Porque eu penso que os autores de primeira viagem, ou quem quer principalmente publicar, pensamos que uma obra é uma história, mas isso não é verdade, na realidade é a interligação de várias histórias e todas elas têm que estar muito claras, tem que estar o objetivo muito explícito para que tudo se consiga perceber no final. É certo assim, James? Exatamente. O que acontece com uma obra é que uma obra é a resposta a uma questão. Não é uma história. Você pode até ser, não, por exemplo, um microconto, fez uma história só. Mas não é isso. Uma obra, ela responde a uma pergunta. Tá? Então, digamos assim, né, o que aconteceria com o planeta Terra se trouxessem uma amostra do solo marciano e o solo viesse contaminado com um vírus que tinha ficado dormente em Marte durante bilhões de anos. Tá? E esse vírus chegasse à Terra numa amostra e escapasse do laboratório. Como seria? Tá? Então, isso seria uma pergunta, tá? E essa pergunta, sem dúvida, daria um livro de ficção científica, etc. Então, daria uma resposta. Sim, seria um caos, não seria um caos. Sim, a ciência conseguiria até mesmo
criar uma vacina para isto, haveria especialistas em exobiology, exobiologia, se chama em português, biologia externa, por ali. Tá? Então, ou seja, toda obra é uma resposta a uma pergunta, aí é tá? Mas depois, quando eu estou contando, quando eu estou desenvolvendo a minha obra, aí a coisa é diferente, porque uma obra, ela é formada por pedaços, como se fossem literalmente, eu vou resumir até o máximo, como se fossem palavras, como se fossem frases, como se fossem períodos, como se fossem parágrafos, tá? E por ali vai, tá? E como se fosse uma micro-história, e às vezes uma micro-história junta-se uma outra para formar uma história de médio porte ou uma história grande, uma macro-história. Tá? Então é isso, quer dizer, quando eu estou contando uma história, eu tenho que exaurir uma história e começar a outra. Porque o autor amador, o que ele faz ele começa a misturar a história, não se dá conta de que uma história é uma história e a outra história é outra história. Então, se eu quero mostrar, digamos, na história, a Júlia brigou com a Analita. E eu quero mostrar a situação que levou a Júlia a ter brigado com a Analita e a situação da Analita, que também brigou com a Júlia. Tá? Então, ou seja, é uma história de o que aconteceu. Então, consequentemente, eu vou ter que mostrar várias histórias para mostrar a história da Júlia e várias histórias para mostrar a história da Analita. O que cabe ao autor é fazer a seleção dessas histórias. Porque eu não, quer dizer, até posso, mas ficaria muito estranho se a história fosse sobre a briga das duas amigas, eu começar assim, naquele ano Júlia nasceu, naquela manhã ensolarada a Analita nasceu. O nascimento delas é que a causa da briga? Não é. Então não conta o nascimento. Mas eu tenho que selecionar histórias que exemplifiquem, que demonstrem o que levou à briga, o momento da briga, as consequências da briga e por aí vai. Então, ou seja, cada história é separada da outra. Porque uma história é uma história e a outra história é uma outra história. A gente vê muito isso, não só nos romances, mas também o pessoal que está aqui, que trabalha com storytelling corporativo. Tá? A corporação, ela diz assim, conta aí a história da empresa. Desculpa, como é que é? Como contar a história da empresa? Uma empresa, até mais que um romance, é um conjunto de centenas, para não dizer milhares, de histórias. Todas elas com princípio, com meio e com fim. Só que, ao juntarmos, ao alinhavarmos uma outra, ou como eu quero usar a palavra, ao acorrentarmos, como se fosse uma corrente, né? Ao irmos amarrando uma outra para formar uma corrente, né? Isso, então, é que vai dar a história da empresa. Tá? Uma coisa que eu digo para as pessoas que vão trabalhar com storytelling empresarial é que eles estão muito habituados com essas bobagens que às vezes a gente vê na internet. Infelizmente, muitas vezes você tem até pagar para essas bobagens, que as pessoas super simplificam uma coisa que não é tão simples assim. Então, você eu vou mostrar para ti como a gente faz todas as histórias. Não existem todas as histórias. As histórias humanas são infinitas. Tá? A gente pode trabalhar, ajudar alguém a se desenvolver para contar uma história. Então, ele conta uma, se ele quer expandir, ele conta uma outra, tem a ver com aquela uma, quer continuar a expandir, conta uma outra, tem a ver com aquela outra e com aquela uma, e assim vai. Como se fosse uma corrente, um elo. Tá? Vai unindo, enlaçando uma história na outra. Mas é sempre assim, Júlia, uma história, e a outra história, outra história. A gente tem que ter a disciplina, mais do que a técnica, de saber separar uma coisa da outra, relaxar. Mas olha, para mostrar a situação da briga das meninas, quais histórias eu vou escolher? Que tem princípio, tem meio, tem fim, e ligam-se umas às outras. E aí, então, eu conto a grande história. Pergunta. Eu depois tenho uma pergunta sobre isso, mas temos aqui primeiro a Ana Maria. Sobre isto que estamos a falar agora, tenho uma pergunta, mas temos aqui a Ana Maria que está com a mão levantada. Então tá, vamos lá, Ana Maria. Algo sobre isto, não sei se é... Ana Maria, sobre este tema ainda, ou é uma outra pergunta?
Ligar o micro. Está com o micro fechado? É sobre outro tema. Você pode fazer a sua, Ricardo, primeiro. Obrigado, Ana Maria. Só para não saltarmos de um tema para o outro. James, então vou tomar esta vez e depois já passamos à Ana Maria. Eu estou muito curioso com uma situação. Eu estou aqui na Madeira e obviamente eu estou aqui com família. E o meu sogro gosta de ver televisão e ver séries, Netflix e por aí fora, e obviamente essas séries e esses filmes estão pejados de histórias, não é? Totalmente. E obviamente com estruturas das quais inclusive tu mencionas aqui. Todas. Na verdade, Netflix é 100%. Senão não vai para Netflix. Tá? Não vai para a Netflix. Mas, por acaso, a série que eu te vou falar até tem sido passada em Portugal pela Fox Life e no Reino Unido é passada pelo Canal 4, que é o This Is Us, ok? This Is Us. Portanto, esta série que tem feito, vai na 5ª temporada e tem feito um sucesso mundial estrondoso, ganhando uma série de Emmys e Grammys e whatever. É a história da família Pearson. Exatamente. A grande questão é que nesta estrutura de histórias, e ajuda-me aqui a entender isto, porque isto deixa o meu sogro completamente louco e diz, eu não quero ver, para dizer, começa por M, ele diz não quer ver essa. porque aquilo, a cabeça dele entra em conflito, que é aquilo que foi para a frente, depois foi para trás, agora já está falando daquele, do outro, e ele começa a falar madeirense e já tantas. Ele diz, não me falem dessa porcaria. Quando a minha mulher começa a ver isso, eu vou para a varanda ver a lua e fazer outra coisa qualquer. Então isto porquê? Porque obviamente a estrutura de histórias, e ajuda-nos a compreender isto do This Is Us, eles abrem vários nichos de histórias ao mesmo tempo e depois vão empurrando essas histórias todas. Algumas delas cruzam-se no mesmo episódio e há outras que se cruzam em episódios mais à frente. Fala-nos um pouco sobre isto, porque isto é a parte mais moderna do storytelling, provavelmente, e é aquela que trabalha a nossa neurociência e a forma como nós interligamos as coisas. É interessante, depende de como a gente entende história. Tá? Se nós entendermos história como a capacidade humana de começar a tentar se comunicar, tentar explicar a nossa existência no planeta, etc., isso começou mais ou menos 250 mil anos, então, sem dúvida, é uma coisa nova. Tá? Mas a gente já bem sabe assim, que enredos como do This Is Us, dessa série de televisão, em que, na série, assim, resumindo, tá? É a história dessa família chamada Pearson, tá? E a gente entende no começo da série que o ponto inicial é o ano de 1979, porque naquele dia nascem três crianças, são trigêmeos, né? O Jack, o Randall e a Kate. Tá? Então eles estão chegando à casa da maternidade, etc. Né? E a partir dali, então, a história começa a revelar coisas, tá? O porquê daquele momento. Então, na verdade, a gente chama isso de estrutura de história de revelação, tá? Que era extremamente utilizado pelos egípcios, tá? Em que a pessoa, por exemplo, ela vinha pelo deserto, tá? E ela via um túmulo, tá? E a partir dali é que ela ia entender qual o Deus, porque os egípcios tinham vários deuses, né? Então, assim, entender qual é o Deus que supostamente regia aquela área, quem estaria lá dentro, porque não tinha internet, então não sabia quem tinha morrido e estava lá, quem tinha sido enterrado junto com o famoso que estava ali embaixo, tá? Então, ou seja, as coisas começavam a ser reveladas, mas não é assim, ele sentava num barzinho no Egito, que não tinha barzinho há 9 mil anos, tá? Ele pegava um pouco de informação da pessoa que vendia algum tipo de fruta, pegava um pouco mais de informação de onde ele havia ficado, pessoas passavam conversando sobre coisas que tinham acontecido muito antes, tá? E na cabeça dele, ele ia montando
a história. Agora, podemos viajar mais 9.000 anos, né? E quando, por exemplo, eu dou curso de storytelling, às vezes, para advogados, e principalmente para juízes, em que a grande dificuldade de um juiz é justamente tridimensionalizar uma história, que nada mais é do que ouvir evidência dali, ouvir evidência daqui, etc. Isso tudo tem um ponto, que é o momento que aconteceu o crime, tá? Que é o momento que a pessoa viu a pirâmide, que é no momento que os trigêmeos chegaram em casa, em 79. Tá? Só que as informações parecem desencontradas, mas tu usar as palavras corretas ali, Ricardo. Às vezes, uma complementa a outra, é um jeito da gente escrever essas histórias. Tá? Às vezes, elas se cruzam, mas não se complementam. Tá? Outras vezes, elas vão numa determinada direção e a gente sente que no fim daquela direção tem uma resposta. É interessante que eu acabei fazendo direção para esse lado, eles para frente. Não, a direção pode ser pré-79, pode ser a direção contrária, a direção para o passado. Tá? Agora, a grande habilidade de que precisa um autor para escrever uma história com essas várias linhas que se cruzam e apontam para o passado, presente, futuro, para a imaginação, etc., é manter o controle disso. Tá? Você tem que ter uma parede enorme, pelo menos fazer uns risquinhos, isso junta-se com aquilo, etc. Porque, do contrário, fica um emaranhado, fica um enredo tal que depois ninguém mais desenreda, e aí sim, aí não dá. Aí a sensação do sogro do Ricardo é a sensação de todos que assistem, e aí não há mais audiência e não há mais uma história a ser contada. Tá? A outra coisa para que escrever uma história nesse nível de complexidade é lembrar que temos de dosar as respostas e as linhas que apontem para alguma coisa que não vai demorar muito a chegar. Temos que tomar muito cuidado, porque se eu apontar para um futuro muito distante, quando chega-se no futuro distante, a audiência não lembra mais do que daquilo. Tá? No outro dia alguém diz assim, mas James, tá? Eu preciso fazer isso, eu só quero revelar no fim. Tá bem, se realmente precisar fazer isso, revelar no fim, vai criando situações que rememorem, que traga à baila outra vez a grande questão. Então, digamos assim, a gente sabe que alguém morreu e que muito provavelmente foi o Guilherme Neto que matou. Só que eu não sei, eu vou saber no fim. Então, se for um livro, a cada 10, 15 páginas, se for uma série de televisão, a cada 2, 3 episódios, né, alguém vai lá, fala que foi o Guilherme, acusa o Guilherme, defende o Guilherme, ou até diz assim, estás aqui por causa que o Guilherme matou, não matou, ou seja, eu vou rememorando, tá? Senão a gente faz a pergunta nesse episódio, 30 episódios depois, ninguém mais lembra da pergunta, então não precisa mais da resposta. Então tem que manter, né? Realmente são estruturas bastante complexas, na verdade, como eu te falei, assim, são estruturas da natureza humana desde a época que se começou a contar histórias. James, mas diz-me só uma coisa para fecharmos este tema e passarmos à Ana Maria. Uhum. Independentemente do meu sogro ter, digamos, a paciência e a capacidade de organizar estas ideias todas, para mim é provavelmente a série mais brilhante que já foi feita, e é aquela que não só vejo a série como entretenimento, como vejo a série como terapia para mim próprio. Mas tirando isso, o que temos aqui temos uma série que leva várias histórias ao mesmo tempo e podemos continuar a manter aqui uma história. E totalmente, claro, é a mesma coisa, só estão entrelaçadas. Se tu fores a uma loja, e essas lojas ainda existem em Portugal, eu acho que ainda existem no Brasil, não existem mais no Reino Unido, em que a gente compra novelos de lã. Tá? É uma lojinha que compra. Uma retrosaria. Retrosaria, exatamente, as retrosarias, tá? Que ainda existem, a mesma em Almada, várias retrosarias. Então, imagina assim, se nós entrarmos na retrosaria e tivermos um ataque histérico, tá? E pusermos a retrosaria abaixo, tá?
o seu Manuel havia me pedido 3 mil euros emprestados, faz 2 anos, eu estou precisando disso agora. Ele diz, não vou te pagar nunca mais, não vai pagar, olha o que vai acontecer com a sua retrosaria aqui. Ou seja, aquilo vai ficar tudo desfiado, vai ficar um enredo terrível. Tá? Só que, se eu não arrebentar a linha, se eu não cortar, se eu não partir uma linha, ela está inteira, ela só está enredada. Tá? Então, ou seja, a habilidade do autor para escrever uma história desta é dar uma razão, ou seja, criar uma história, que é a história dele com o seu Manuel, que ele pôs a retrosaria abaixo. Tá? Depois as histórias do pôr a retrosaria abaixo, das linhas que vão ficar todas enredadas, e depois como é que isso vai se desenredando. Tá? E quando se desenredar, terminou. Dá a mesma coisa. Foi uma boa metáfora. Foi uma boa metáfora. Ana Maria. Tem a vida. Tá? Ana Maria, pode abrir o micro e colocar então a sua questão. É o seguinte, James, eu queria que você me falasse alguma coisa sobre o que você recomenda que o autor de livros infantis ou infantos juvenis abordem no lançamento. E se você acha que é interessante ele usar figuras da história feitas de forma artesanal. Depende, porque, por exemplo, assim, infantil para quanto? Para criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos? Não. Vamos imaginar infantos juvenis, pronto. Tá, então infantos juvenis mais ou menos a partir dos 10 aos 13 anos. Tá? Então, uma criança dos 10 aos 13 anos... Tá, olha, eu acho que aqui no Brasil, a partir de 8 anos, já se recomenda infanto juvenil. Não. Infanto juvenil, a criança já vê sozinha e já tem que ter uma certa compreensão do mundo. Talvez com 8 anos, depende da criança, logicamente. Tá? Eu com 8 anos ainda era um idiota, mas tem crianças com 8 anos que são bem espertinhas. Mas, digamos assim, a criança tem que ser mais ou menos já espertinha para ler um livro infanto-juvenil. Ou seja, mas que tenha, digamos, 10 anos. 13 a 16 anos, James. 13 a 16 por aí. Pois bem, tá? Então é o seguinte, tá? Essa criança espertinha, ela tem que ser capaz do seguinte, de diferenciar em primeiro lugar, tá? O que é realidade e o que é fantasia. Então, um autor lá de história infanto-juvenil vai fazer um lançamento e esse público vai assisti-lo. A primeira coisa que tem que lembrar é o seguinte, tá? Esse público, eles sabem o que é fantasia, tá? A fantasia ficção, às vezes não sabem diferenciar bem, mas eles põem na mesma cesta, fantasia e ficção, e o que é realidade. Então, quando ele assiste, por exemplo, Jornada nas Estrelas, ele sabe que o Mr. Spock nunca existiu, nunca talvez vá existir, o Capitão Kirk também não existiu, etc., mas que é um momento de prazer quando ele entra naquele universo da Federação dos Planetas e depois volta a esse universo. Hoje em dia, essa meninada toda da cidade, e não só da cidade como eu, com 65, eu adoro pôr os meus óculos de realidade virtual, eu uso o Quest 2, e eu entro num mundo paralelo, mas eu sei que aquele mundo não é o meu mundo, depois eu tiro os meus goggles lá. Então, quando a gente vai fazer o lançamento, a gente tem que criar uma situação em que as crianças vejam a realidade concretizada. Vê-se isso, por exemplo, e funciona muito bem na Disneylândia, Disney World, Universal, tá? Parque da Mônica, quando eu acho que existia no Brasil, ou existe ainda. Tá? Ou seja, a gente entra e a gente sabe que é fantasia, mas a gente tem aquele momento em que a fantasia se torna realidade. Então dá vontade levar uma lembrança daquilo para casa, levar a origem daquilo para casa. E a origem, a lembrança, é o livro. Então, você tem que ver assim, maneiras, de acordo com o teu orçamento, com o orçamento da tua editora, com o orçamento que tu tens para fazer o tal do lançamento, e criar essa situação, materializar coisas do teu livro. Aí tu disseste assim, daria para usar, digamos, cartazes, as figuras, etc., né? Dá para usar absolutamente tudo. Agora tem que se cuidar. Né? Aquilo que tu vais trazer para o lançamento, né? Vai ajudar a pessoa
a sentir que a história que está no livro se materializou, ou sentir que aquela história, que naquele momento se materializa, depois é expandida dentro do livro? Então, assim sendo, tu podes trazer para o lançamento. Né? Se tu fores no meu Facebook, assim, deres uma viajada, e tu colocares a palavra Daniela, o lançamento de Daniela. Eu lancei uma série infantil, aí não era infanto-juvenil, era para crianças entre 5 e 7 anos. Tu vai dizer o lançamento do Daniela, uma coisa maravilhosa, assim, umas 3.000 crianças na minha volta, uma coisa emocionante. E o que eu fiz, então, no lançamento? Tá? A Daniela, esse personagem que eu criei para história infantil, tá? Ela tinha uma bolsa mágica. Tá? Daquela bolsa mágica, ela pode tirar qualquer objeto que exista no universo. Tá? E, então, eu fiz um cartazinho, porque o dinheiro era pouco, literalmente, assim, talvez 10 centímetros por 20, alguma coisa assim, onde havia o desenho da bolsa da Daniela, e depois pessoas haviam dobrado assim, uma folha, até eu tenho aqui um pedaço de papel e mostro para a tia, né? Ficou super bonitinho. Então era mais ou menos desse tamanho, né? Então a gente dobrou isso aqui, ó. Então aqui ficava a bolsa para os nossos amigos portugueses, a mala, tá? E aqui então o que tampava por cima. Então a criança podia abrir, tá? E fingir que metia a mão e tirava alguma coisa, tá? Por isso que eu disse no início dessa conversa, tem que ir lá no meu Facebook para tu veres o sucesso que isso fez. Porque, ou seja, eu concretizei o momento do imaginário da história. E também eram 5 livros. E nas capas dos livros, elas eram feitas, ou são feitas, com realidade aumentada. Ou seja, se a criança baixar um aplicativo e depois mostrar a capa do livro para um tablet ou para um smartphone, né, a Daniela, a personagem, sai da capa e dança, né, na frente da criança. E a criança pode colocar o dedinho e ajudar a personagem a dançar em cima da página. Tá? E aí o que eu fiz? Como isso era uma coisa que estava lá já na frente, quando as crianças passavam, elas podiam usar os telefones ou os tablets para ver a personagem Daniela dançando com eles. Quando terminou o tal da cerimônia de lançamento, antes das pessoas poderem comprar os livros, no palco, a Terezinha, que era a editora, ela mandou fazer uma fantasia de Daniela. Então, tu vais ver, por exemplo, eu a dançar com a Daniela, a minha personagem, em cima do palco, na frente das crianças. Então, aí, quando as crianças estavam a comprar o livro, tinha a compra do livro, já tinha a bolsinha para eles brincarem, se quisessem, tá? E aqueles que tinham os telefones, que tudo que criança já hoje tem telefone, tablet, etc., já podia ver que, ao levar para casa, podia eternamente ter a bruxinha dançando com eles antes de ler uma das histórias. Resultado, né? Os livros venderam extremamente bem, tanto que agora faz umas 2 semanas, se fores ao meu Instagram, tu vais ver, nós vamos fazer mais livros da Daniela. A série infantil vai continuar. Então, ou seja, é um exemplo, tá? Logicamente isso serviu para mim, mas para mostrar como é que eu fiz e como é que a gente faz. Né? É concretizar, é ver a idade, concretizar o imaginário no real. Quanto mais velha a criança, mais ela entende que aquilo é verdade ou que aquilo não é verdade. Tá? Por exemplo, a bolsinha de papel, uma criança de 5 anos entende perfeitamente que não é a bolsa da personagem, que é uma brincadeira. A personagem dançando na página, criança de 5 anos não entende como funciona a realidade aumentada. Mas te digo, aquelas de 7 anos, já elas estão craques em realidade aumentada.
Tá? Elas dizem para os pais, né? Não, isso aqui são pontos da página, mamãe, né? Isso, porque as mães dizem assim, olha que bonitinha, a Daniela está dançando na página. A criança de 7 anos diz assim, não, ela não está dançando na página, é no aplicativo, são os pontos aqui, né? A criança já sabe essas coisas. Né? Então, ou seja, a criança diferenciava, mas como ela podia brincar com o dedinho, ela sabe que ela não sabe ainda fazer um personagem que brinque, e outra, ela comprava o livrinho, depois de brincar, ela pode abrir o livrinho e ainda tem uma aventura daquela personagem no livrinho. E assim a gente consegue vender cerca de mais que 2.000 livros só num lançamento. Ok, Ana? A nossa realidade é um pouco diferente da realidade que você tem aí. Não, mas não custo para fazer. Não, só um pouquinho. Essa realidade que eu estou te contando, esse lançamento aconteceu em Santa Catarina, no Brasil. Ah, é? No interior, o grande lançamento, esse que tu vais ver, né, nessa fase do Facebook, sim, nós viajamos por várias cidades do Brasil, novos para isso. Estou te contando um evento no interior de Santa Catarina, lá naquelas cidades próximas à fronteira do Rio Grande do Sul. Incrível. Não, é super barato. Um pedaço de papel. Não, um pedaço de papel tudo bem, mas e o aplicativo com a dançarina, com a bailarina, por exemplo? Depende. Na verdade, mesmo naquela época, não custou muito caro. Tá? Eu não me lembro assim o custo, mas não custou caro. E outra, tu podes literalmente, se não quiser gastar nada, tu podes falar com uma empresa que vai ter o maior prazer dela dançar com uma garrafinha de refrigerante na mão. E aí o dono da fábrica de refrigerante vai te pagar pelo aplicativo, muito agradecido por ter essa oportunidade. Ok. Sem problema nenhum. Ok? Então, para tu veres, não, okay. A gente não... Uma coisa, Ana e todos nós, né? Muitas vezes a gente sempre acha assim, né? A razão do meu insucesso é a minha posição geográfica, a minha condição social, etc. E isso não é verdade. Não, eu não penso assim. Não, exatamente, não, estou dizendo que tu pensa. Por exemplo, eu vou falar para todos nós, né? Porque às vezes diz assim, né, eu estou amarrado, são as minhas circunstâncias. Não, em absoluto. A gente tem que, dentro das nossas circunstâncias, tá, fazer alguma coisa que seja absolutamente excepcional. Eu vou fazer uma analogia que não tem nada a ver com literatura, tá? Mas... Agora, na minha última viagem a Portugal, e aqui na sala tem a Ruth, que conhece meu apartamentinho, que é super humilde, pequenininho, a Fernanda, a Júlia, etc. Naquele prédio, onde tem um apartamento, as senhoras que moram no porão do prédio, elas talvez vivam assim com um salário mínimo português, que não é um salário mínimo alemão, né, para dizer para vocês que eles não estão inteirados com Portugal. Pois bem, tá? E na frente lá do prédio surgiu uma daquelas igrejas que gritam e tiram o demônio das pessoas, etc. E a maioria dessas senhoras, como é Portugal, são católicas. Tá? E aí, num domingo, estava uma gritaria, etc., e começaram a espantar o demônio lá dos crentes e saíram para a rua. Tá? E aqueles carros todos parados, porque assim, a teologia da prosperidade tem carro, né? Aqueles carros parados interrompiam a rua, os coitados tinham que sair pelo meio dos carros, pelo meio da rua, para descer. E aí, então, da minha janela, que abria-se lá para o outro lado, eu fiquei chateado quando eles vieram falar para mim, pois o senhor vê, né, a gente está velho, a gente não consegue nem reclamar, se vocês não conseguem, eu consigo, gente. Né? E aí, então, eu fui, atravessei a rua, tá? E, digamos, conversei sobre a história que estava acontecendo ali e resolvi o tal do caso. Elas ficaram extremamente agradecidas. Pois bem, por que eu estou contando isso? Né? Elas têm pouco dinheiro, tudo é pouco para elas. Né? E uma delas, também as meninas vão lembrar que no fundo do apartamento tem um limoeiro imenso. Tá? Ela vai ali, ela tirou uns limão, o limão do limoeiro, e ela disse, eu vou lhe fazer uma limonada. Tá? Quando eu tomei a limonada, foi assim, a melhor limonada que eu já tinha tomado na minha vida. Tá? E, felizmente, assim, tive a oportunidade na minha vida de tomar bebidas em restaurante Michelin. Tá? Não fui eu que paguei, mas se pagaram para mim, para o restaurante Michelin, tomar
aquela limonada é uma coisa dos deuses. Quando terminou, eu disse, como é que vocês fizeram? Ela diz assim, olha, tá? Na verdade, isso é muito simples, tá? A gente usa para 1 litro, tá? 1 limão a gente corta metade e põe no liquidificador com casca e tudo. Os outros a gente espreme, depois a gente põe cerca de 1 copo de água da torneira, tá? E uma lata de leite condensado. E tem aquela caipirinha, gente. Não, mas não tem álcool, né? Mas então depois põe gelo, tá? Põe o gelo, tá? E aquilo é a tal da limonada, tá? Ou seja, aquilo foi o limão fresco, com aquele gelo, com a casca dá um amargo, mas o limão é aquele cítrico e aquele doce, uma coisa absolutamente assim, levou o meu céu e voltou. Então, observemos todos que, tá, para a gente fazer alguma coisa excepcional, não se precisa de muito. Tá? Se precisa de um coração agradecido, tá? Porque o coração agradecido, gente, é interessante, porque quando a gente está agradecido, a gente dá uma fruta para a pessoa e aquela fruta tem outro sabor. Tá? Então, a gente vai fazer um lançamento do nosso livro. Se o nosso coração for agradecido, se eu tiver realmente escrito para os outros, se eu quiser ver, digamos, o nosso leitor feliz, eu chego ali com um cara de eu quero te ver feliz, a coisa já começa a funcionar bem. Tá? Então, e aí usar a criatividade, usar o que se tem para fazer o seu melhor. E está resolvida a coisa. Sucesso total. Ok? Próxima pergunta. Obrigada. Prazer, querido. Temos a Márcia. Márcia, pode abrir o micro. Márcia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, James. Boa noite. Outro dia eu tive uma reunião com o James e eu levantei algumas questões sobre o pensamento dos nossos personagens. Aí eu queria que o James falasse um pouco para a gente a respeito dessa... O que pode e o que Márcia, não Márcia, pode, o teu microfone... O pensamento do personagem. Só um pouquinho, que ele vai ter que repetir a pergunta, porque nós não conseguimos... Desligou? Não é desligou. Alô? Parece que tem um curto-circuito. Não, olha, tá... temos uma oscilação também na velocidade. É uma abelha que está por aí. Voltou? Voltou. Voltou, não pode te mexer, porque parece que é um mau contato. Agora não está. Agora não está. Não. Pode falar? Fala, Márcia. Eu acho que a internet... Agora... Não, tá. Vocês estão me ouvindo agora? Tá, estamos. Não te mexas e faz a pergunta. Vamos lá. Faça a pergunta sem se mexer. Eu queria que o James falasse um pouco sobre a questão do pensamento do personagem. O que pode e o que não pode em termos de pontuação. Aquele nosso papo, James, então que eu acho que vai ser legal para todo mundo. Perfeito. Você poderia falar? Posso, exatamente. Ok, então, na verdade, não é a pergunta da Márcia, como eu sei do que ela quer perguntar, tá? Eu vou parafrasear aqui. Tá? Eu não vou falar para vocês como é que a gente escreve pensamento, ou quando se põe o pensamento numa história, tá? Mas como a gente grafa o pensamento. Quando a gente olha para a página, como é que a gente entende que aquilo é um pensamento? Há vários truques para fazer isso. Tá? O primeiro é literalmente não marcar nada, não marca-se nada, o texto segue corrido, tá? E a gente usa palavras para delimitar o que é o pensamento. Então, eu vou dizer assim, tá? A Ruth entregou-me a chave e disse, James, podes ficar no meu apartamento. Aí eu entro na cozinha da Ruth e é uma máquina de fazer café.
E aí, a primeira coisa que me vem à cabeça era como é que eu faço café aqui no Brasil, numa máquina de fazer café da Ruth. Porque se eu pegar um daqueles potinhos ali com café e meter dentro da máquina e apertar alguma coisa, quando eu vejo, sai café pela cozinha toda da minha amiga, né? Como é que vai ser? Não sei nem onde ela guarda os produtos para limpeza. Mas tudo bem, eu precisava tomar um café mesmo. Aí eu olhei, não vi instruções da máquina, etc. E abri, tirei as coisas, coloquei o potinho ali, o pod para fazer, né? E realmente, 2 minutos depois, o café estava pronto, mas estava extremamente fraco. Eu disse, olha, eu não descobri como eu faço isso mais forte, então eu fui ali, peguei um outro potinho daqueles, coloquei na máquina, né? Então numa xícara, eu fiz assim como fossem 2 expressos. E aí o café ficou bom, olha, eu celebrava a minha vitória, né? Ainda bem, né, que sem sujar nada eu consegui fazer, né, um café sem criar um problema aqui no apartamento da Ruth. Ou seja, dá bem para vocês perceberem a minha conversa inicial com a Ruth, em que eu não usei diálogo nem nada, tá? Aquilo que estava acontecendo comigo é aquilo que eu estava pensando, sem marcação nenhuma. Eu usei as próprias palavras, tá? Para vocês notarem que era pensamento que não era. Tá? A gente sabe, tá? Se for razoavelmente bem contado. Tá? Bom, tá? Então, essa é a melhor notícia, a gente não precisa marcar, não precisa usar nada para marcar. Tá? Depois nós temos que tomar cuidado quando a gente começa a marcar. E a regra de a gente começar a marcar pensamentos é evitar a redundância. Então, tá? Se eu decidir que cada vez que o meu personagem pensa, eu marco com a palavra pensar ou os seus sinônimos, como pensar, deu-lhe na telha, veio à mente, etc. Lembrou, rememorou, etc. Eu vou usar uma palavra para introduzir o pensamento. Fim. Então, aí no texto vai assim, eu entrei na cozinha da Ruth e pensei, tá? Eu quero fazer um café, mas nesta máquina eu não vou saber. Viram, então? Quando eu disse pensei, eu marquei que o que vem depois é o meu pensamento. Então, ou seja, eu marco com uma palavra. Mas se eu quiser, agora isso não dá para eu verbalizar, tem que estar escrito. Tá? Eu posso dizer assim, tudo que for pensamento, eu vou escrever em itálico. Mas aí, se eu for escrever em itálico, eu não preciso usar a palavra pensei, por isso que eu falei para vocês, para evitar a redundância. Porque se eu usei pensei, não preciso usar itálico. Porque o itálico é o equivalente ao pensei. E temos de tomar cuidado, porque se ao ler o texto corrido sem itálico, eu já sei que é pensamento, para que eu vou colocar em itálico? É chamar o leitor de idiota. Diz, atenção, leitor, eu sei que tu és uma besta quadrada, não entendes nada, então eu já vou colocar em itálico de pensamento, sabe como é que é? Não sei, acabei de ficar ofendido, parar de ler. Já o livro é uma porcaria, fica mais porcaria ainda. Então a gente tem que ter cuidado para não ter redundância. O itálico vai ser o correspondente à palavra pensei. A pessoa mas eu não queria usar itálico fica meio caidinho para o lado, né? Não daria, digamos assim, para eu usar entre aspas? Tá? Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso, literalmente, usar aspas. As aspas vão ser o equivalente à palavra pensei ou o equivalente ao itálico. Eu tenho que lembrar, logicamente, se eu abro aspas, eu tenho de fechar as aspas depois. E não pode ser aspas mais itálico. Não, de forma nenhuma. Então, ou seja, essa é a maneira de a gente grafar pensamentos. Eu posso criar, olha, os pensamentos do personagem vão ser, ele é um personagem muito intenso. Então, quando ele pensa, tá, ele meio que grita consigo mesmo. Então, eu posso grafar os pensamentos, digamos, em negrito. Quem é que diz que eu não posso escrever um livro infantil que cada vez que o personagem pensa, ele pensa em letras maiúsculas em negrito? Ou seja, vai ficar uma coisa gritada, não tem problema nenhum. Tá? Ou uma pessoa ela é muito tímida e ela tem medo de pensar. Então, cada vez que ela pensa,
Tá? O texto é o mesmo, só que a fonte, que era 14, passou para 11. Então, agora, o pensamento ficou pequeno. Isso agora está expressando timidez. Então, como tu vês, Márcia, né, o que nós temos que cuidar é evitar a redundância. Tá? Se já indicou de uma maneira, indicar daquela maneira até o fim do livro. Tá? Eu vejo, às vezes, quando eu recebo textos ainda não profissionais, Márcia, em que o personagem, às vezes, pensa sem marcação nenhuma. De repente, ele pensa com a palavra pensar. De repente, ele pensa em itálico, pensa entre aspas. Tá? E aí o livro vira uma salada. Tá? O autor tem que decidir como é que o meu personagem pensa no livro. Tá? Decide isso até mesmo antes de começar o teu livro. Eu, pessoalmente, eu sou fã de não marcar com nada. Tá? Porque se o texto do autor não for bom bastante para a gente conseguir pelo menos diferenciar se o personagem está pensando ou não, o autor tem sérios problemas com a narração. Porque é totalmente natural a gente entender o que está acontecendo e o que está sendo pensado sobre o que está acontecendo. Até porque, na sequência de uma cena, se o autor sabe usar uma cena, ele vai usar ali o vocativo, vai mostrar quem é o personagem, o que o personagem quer, a luta do personagem, o desfecho. Então a gente sabe que ele é por fora, não é pensamento. Quando o personagem fica sozinho, tá, e começa a sofrer, ou seja, que é a sequela ou a cena de reação, a gente sabe que cena de reação é sempre pensamento. Então, ou seja, se as cenas forem bem escritas, vai dispensar qualquer outro tipo de grafismo, seja caidinho para um lado, seja em letra mais escurinha, seja entre aspas, ou o que seja. Ok? Vera, estás com a mão levantada e a Júlia também está com a mão levantada. Prazer. Obrigada. Eu não sei quem levantou primeiro. Porque pode fazer, Júlia. Você levantou primeiro. Primeiro levantou a Júlia. Júlia. Obrigada, Vera. James, eu vou aproveitar a oportunidade, estávamos aqui a falar na escolha assertiva das palavras, que isso pode fazer a diferença em uma editora escolher ou não um texto quando chega às mãos de uma editora. E eu também li esta semana o e-book grátis e foi maravilhoso, e uma das coisas que me chamou a atenção foi de facto que na abertura de um capítulo ou na abertura de uma obra, o objetivo tem que estar claro e não pode ser obscuro, e nas primeiras 8 a 16 linhas nós temos que, ou neste caso quem recebe a nossa obra tem que perceber claramente o que é que o personagem quer, quais são as dificuldades, etc. Quais são então os critérios, James, se fosse possível falar, os básicos, para que, porque nós sabemos que as editoras não leem as obras todas e que o que vai demarcar elas escolherem ou não vai ser a abertura, penso eu, certo, James? Totalmente, a abertura é crucial. Na verdade, digamos que a abertura, ela tem 90% do peso da obra, tá? O fechamento vai ter cerca de 5%, e a obra inteira, aquelas 300 páginas mal escritas, tem cerca de 5%. Então, observa assim, porque se a gente percebe, tá, que a abertura está absolutamente linda, em cerca de 16 linhas, há uma razão para ser 16 linhas quando for um livro impresso. Se vocês forem a uma livraria e observarem os bons livros, tá, vocês vão ver que normalmente o início de cada capítulo já vem mais ou menos no meio da página, a partir do meio da página. Ou seja, a gente tem cerca de 16 linhas, tá, contando de baixo para cima, porque uma página tem cerca de 32 linhas, tá? Então a metade ali, numa página, a gente tem que chamar o leitor ou a audiência para dentro da nossa história. Tá? Então, literalmente é isso, não importa se o nosso livro vai ter 200, 300 ou 400 páginas. Tá? Nós temos cerca de 16 linhas dá cerca de 200 palavras, mais ou menos, 150 a 300, dependendo do tamanho da fonte, tá? Para chamar a atenção do leitor. Tá?
E aí é o seguinte, tá? Nessas 16 linhas, quando a gente abre o livro tem que indicar em que direção irá aquela história. É como se nós tivéssemos 16 linhas para resumir a história. Aquelas 16 linhas já, claro, na hora que eu leio, eu não sei, mas quando termina o livro e eu volto aquelas 16 linhas, eu digo assim, meu Deus, mas está tudo aqui. Já. Tudo. Na verdade, eu sempre aconselho o autor a terminar o livro, depois, na história toda terminada, ele vai lá e aí ele escreve, ou reescreve, a introdução. Então, é mais ou menos, por exemplo, quando a gente chega à boca do túnel. Por exemplo, no Rio de Janeiro, há vários túneis. Das cidades que eu conheço é que tem mais, assim, com mais túneis. E como você sabe, no Rio de Janeiro tem problema de criminalidade. Então, quando eu tomo um Uber à noite no Rio de Janeiro, e aí eles vão entrar num túnel. Quando eu vejo a imagem do túnel e o primeiro 1 metro para dentro daquele túnel, eu já sei que aquilo ali, alguma coisa vai acontecer, mas eu sei que há um fim. Eu vejo aquele túnel está a levar-me numa determinada direção. Então, aí eu me seguro e vou. Como uma boa história deve ser. A gente se segura e avança na história. Mas naquele primeiro segundo, na entrada do túnel, eu sei que de uma maneira ou de outra aquele túnel vai levar a alguma coisa. Claro que ali dentro pode acontecer 1000 coisas, pode haver um túnel que desvie, surpresas, aí tanto faz. Mas na entrada eu tenho a sensação de que isto me leva a algum lugar. Então o leitor ele pergunta assim, aonde esta abertura há de me levar? E aquela abertura já nos dá uma sensação do que vem por aí. Então, daí, Júlia, a importância da abertura. E a mesma coisa depois do final. Então, se a gente leu a abertura e a abertura foi encantadora, vai-se ao fim do manuscrito, ao fim do livro, também a gente lê a última página, que seja, e ela tem que refletir as primeiras, porque naquelas 16 linhas, a grande questão será levantada. E nas últimas linhas do livro, aquela grande questão tem que estar respondida, senão o livro não tem história. Essa resposta pode ser não tem resposta, mas já é uma resposta, mas tem que estar de uma forma ou de outra respondida. Mas a grande introdução é 90% hoje em dia da escolha de um livro. Se a introdução for mais ou menos, acabou com o livro. Aquela coisa que a gente vê toda hora, tu já me ouviste, Júlia, fala isso outras vezes, quando o autor diz assim, James, não, para lá. Assim, depois da página 64, isso aqui fica uma maravilha. Sim, meu amor, agora eu estou esperando o quê? Que eu vá ler o teu livro da página 64? Mas imagina, né? Eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. Eu adoro fazer pão, fazer feijoada, cozinhar, assistir Netflix, sentar no banheiro, não vou dizer para fazer o quê, que é muito melhor do que chegar a ler 64 páginas da tua porcaria. Poupa-me, não vai acontecer mesmo, né? E não acontece comigo, eu sou honesto bastante para dizer que não vou ler, e depois tem aquelas pessoas que fingem, até manda para lá, a gente lê lá na editora, eu não lê nunca, né? Já tem um template pronto para dizer assim, depois de lermos a sua história muito encantadora, com tudo, infelizmente a nossa editora no momento não está a publicar, né? E aí então, as 2.000 pessoas que enviaram para a editora recebem aquela resposta pronta e dá a impressão de que a editora leu, se interessou, etc. E não. A verdade é que durante muitos anos da minha vida, quando eu trabalhava para Collins, alguns talvez eu tenha ouvido contar essa história, eu precisava muito mais de dinheiro do que eu preciso hoje. Então, eu aceitava cerca de 500 libras para selecionar histórias a serem publicadas. E eles pagavam por hora. Então, era alguma coisa, digamos assim, 50 libras por hora. Então, eu tinha 10 horas
para selecionar, digamos, 10 histórias. Tá? E só que eles mandavam umas carrinhas, tá? Para vocês que moram em São Paulo, é uma perua, tá? Para quem mora nos partes do Brasil, é uma van. Tá? Então, mandava aquela carrinha, que é um mini caminhão, tá? Cheio de manuscritos. Tá? Literalmente, assim, a minha garagem, porque eu não tenho carro, nunca tive carro na vida. Então, a minha garagem ficava atulhada de livros, alguma coisa assim, como, sei eu, 5 metros, 5 não, é um exagero, mas bem 3 metros cúbicos de manuscritos. Tá? A única coisa que eu pedia, tá, era que lá uma secretária, lá, né, um minion da editora, abrisse os envelopes, tá, e visse se as páginas estavam no lugar, etc. Do contrário, só abre envelope, abrir lá 8.000 envelopes. Tá? O que é que eu fazia? Tá? E quando a gente é jovem, pobre e precisa trabalhar, a gente encontra maneiras de a gente se divertir e trabalhar ao mesmo tempo. Tá? Então, eu ia até a minha garagem e recolhia, digamos assim, 300 manuscritos. Tá? Umas 4, 5 viagens, eu trazia uns 300 manuscritos, espalhava assim na minha frente, tá? Ligava a televisão, tá? E ia ver os meus filmes. Tá? E enquanto eu via os filmes, os envelopes já estavam abertos, tá? Eu tirava a primeira página do envelope e olhava. Tá? E o meu critério era muito simples, Júlia. Tá? Se a primeira palavra indicasse ação, tá? Ou seja, movimento, porque toda história é movimento, no princípio de storytelling. O que é uma boa história? Tá? É quando tem movimento, tem que ter movimento. Tá? Naquele dia eu acordei e pingava água em cima da minha cama, levantei correndo. Levantei correndo porque pingava, tá? Então tem que ter movimento. Tá? E, então eu olhava essa primeira palavra. Se fosse, por exemplo, em inglês, é um pouquinho mais complicado, porque em inglês um verbo, quando termina em ed, o significado dele tem movimento, tá? Mas não há como grafar o movimento. Até dá, mas fica estranho. Ninguém vai dizer em inglês assim, né? It was leaking. Fica estranho em inglês. Então vai assim, it leaked. Então ele pingava, ou pingou, desculpa, em inglês, né? Pingou. Agora, em português, tem a terminação ava. Tá? Então, assim, pingava que não dava mais. Né? Então, aquele já mostra que tem ação. Tá? Português é ótimo nesse aspecto. Nós temos uma conjugação verbal, né, que mostra que tem ação. Então, a primeira palavra chamava atenção, eu lia a segunda. A segunda chamava atenção, tá? Eu perdia 1 segundo do meu filme para ler mais uma linha. Isso era 1986 e a gente tinha uma coisa chamada videocassete. Então, vocês são jovens, não sabem o que é. Era uma caixa de uma fita ali dentro que passava o filme, né? Mas não tinha controle remoto, gente, naquela época. A gente tinha um fio, tá, que ligava uma espécie de controle ao aparelho que eu não tinha. Eu tinha que levantar, ia lá e parar no botão para ver o filme depois, né? Então, ou seja, tá, se a primeira linha não fosse assim, do outro mundo, tá, vocês acham que eu, pobre, cansado, tá, louco para ver um filme, ia me levantar do meu sofá de 5ª categoria para meter o meu dedinho lá na minha maquininha para parar o meu filme, ainda a arriscar, enredar, a fita enredava, né? De tanto parar, ela enredava. Tá? Eu sabia de tudo isso. Então, se aquela primeira linha não valesse a pena, eu não lia a segunda, eu punha para dentro do envelope, tá? Eu usava um marcador vermelho e fazia uma cruz. Desse tipo de coisa, saíram vários best-sellers. Tá? Eu me lembro, tinha um chamado A Lua é um Balão, que fez um sucesso danado, e vários outros. Tá? Então, ou seja, o critério é esse, é duro. Tá? Para escrever a abertura de um livro é bem isso, termina de escrever, deixa o manuscrito descansar, volta, retoma, tá? Garante que aquelas 16 primeiras linhas são absolutamente maravilhosas. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, voltando à nossa primeira pergunta de hoje, né? Lembrar que o absolutamente maravilhoso, Júlia, não é tu misturares muita coisa. Tá? Literalmente pode ter um absolutamente maravilhoso com palavras muito, muito simples.
Tá? Se não me falha a memória, tá? Perdão se eu me confundi alguma coisa aqui, mas a abertura do Moby Dick, se me falha a memória, começa com a palavra Ismael, que é um nome. Como é que é? Que nome é esse? Então, se a gente vai ver as grandes obras, né, começam assim. Né? A gente vai ver por que a Bíblia faz sucesso. Né? Tu abres aquela primeira linha ali, é fantástica. Né? Não tinha nada, e por um passo de mágica, né, um Deus cria um mundo. Né? E assim, meu Deus, no que vai dar? Né? A gente sabe que história sempre, né? Perdão pela expressão aqui, mas história vai dar cacaca, né? Se não der, não tem graça, né? Então, eu vejo assim, a Bíblia é um exemplo fantástico, né? Aquele Deus cria o tal do... Sim, meu Deus, aí vai. Tá? Ele cria um homem, sim, meu Deus, hoje, né? Ele tira a costela e cria uma mulher, assim, esse negócio não vai dar certo. E não dá, né? Não dá mesmo. Né? Então, e aí tem a história toda, lá de não sei quantas páginas, né? Ok, Juliana? Eu tenho mãos levantadas. A Analita pela mão levantada e a Fernanda. Analita. Antes de mais, boa noite a todos e a todas. Vou estar aqui mais uma vez a ouvir o James, e a minha questão vai um pouco de encontro ao que o James estava agora a falar. Recordo-me, James, porque eu lembro-me que falámos nisto numa das sessões ainda presenciais do storytelling, que era aquela questão dos 50%, a meio da história termos aquela parte mais importante, onde depois se faz a virada. A virada. Exato, que isso é outra coisa. E aí, isso é a estrutura de história. A gente só está falando da abertura. A abertura não fosse, digamos, um cartaz, tá? Só para chamar atenção. Tá? A abertura ela é tão curtinha que nem conta nisso. Mas, digamos assim, vamos pegar a estrutura, que na verdade não é só história. Hoje o Ricardo falava da Netflix. Tá? Netflix, HBO, Disney Channel, etc. Tá? Eles usam a estrutura que é o seguinte. Tá? Se tivermos, vou usar assim, 100 páginas, que vai ficar fácil de eu calcular. Né? Então, digamos, escrevi uma história de 100 páginas. Tá? Então, eu tenho da página 1 à página 10, tá? Que tem de criar uma situação da qual o personagem não possa mais escapar. Começando com a abertura excepcional. Mas quando chega a 10% da história, o personagem está preso na história. Aí ele continua, porque agora ele está preso, então ele está preso na história, tem que começar a viver a história. Ele vive a história até 25% da história. Nesse 25% da história, não só ele está preso na história, como ele já criou um histórico dentro da história. Então, ele não pode dar para trás, não é nem porque ele não quer, porque a história não deixa. E aí ele avança e ele vai até a metade da história. Na metade da história, surge o que a gente chama de reverso. O reverso, Shakespeare, foi um método que chamava reversal, daí a palavra reverso, depois em português. É como se toda a história fosse uma bolinha de ping-pong que bate na parede. Ela bate na parede e volta. Então, no 50% tem essa grande queda ou essa grande subida na história. Depois eu dou uns exemplos de cada um que eu acho importante para todos nós, né, Lita? Aí o personagem dá esse reverso e ele tem que avançar outra vez. Ele avança até 75%. No 75%, a história tem que ficar impossível. É como se fosse, digamos assim, eu dei como presentinho de Natal para o Ricardo um puzzle, um quebra-cabeças. Tá? E aí ele começou a montar e ele vai dizer assim, não, James, olha, né, eu acho que houve um problema aqui. Né? Eu sei que tu compraste um quebra-cabeças para a Analita, compraste um para mim e compraste um para a Cícera. Tá? E eu sei que tu és distraído, deve ter assim, misturado todos os sacos, tá? E depois tirasse um punhado de peças de um punhado, metesse em sacos e desse para nós. Ou seja, esse quebra-cabeça nunca vai ser montado, não dá, porque tem peças que não fazem sentido, tem alguma coisa que está errada. Tá? Então, ou seja, nos 75% da história temos que ter essa sensação de que não, para lá, isso aqui não tem solução, não dá, tá? Já não tem como. Tá? O marido da Vera, ele está amarrado nos trilhos
do comboio. O comboio já está a 50 metros dali, a 200 quilômetros por hora, tá? E o dragão que está voando por cima já deixou cair a espada. Então a espada já está a descer na barriga do marido da Vera. Então a única coisa que a gente possa esperar é que a espada chegue antes e não tenha tanta dor. Tá? Agora, ele se salvar, mas não tem da Camona, porque não tem como. Ou seja, é uma situação impossível. E aí, nesse 75%, essa situação impossível, acontece alguma coisa que já vinha lá antes da história, que resolve. Tá? Então, digamos assim, lá no começo da história, a amiga Márcia havia dado lá para o marido da Vera um desses relógios aqui que marca a nossa pressão, quantos passos, etc. Tá? E quando ele estava amarrado ali e tudo mais, né, ele lembra que se ele bater nos trilhos com o tal do relógio, o relógio explodir, aquilo vai fazer um determinado movimento e ele pode rolar nos trilhos. Então, parece que é impossível, assim, a gente acha que não tem saída, assim, e aí, tá, o Marcos dá-se conta que o relógio eletrônico, se explodir, tá, vai fazê-lo rolar para fora. Tá? E no último respirar, tá, bate com o relógio nos trilhos, tá, que explode, tá, e ele sente que a espada corta-lhe a camisa, tá, e só ouve o barulho das rodas metálicas do comboio. Ai, meu marido, gritava a Vera, daí ele só sai. Ou seja, mas parece que é impossível. Como? Não tem como, não tem como. Tá? Mas a solução, digamos, todo o tempo, estava no braço dele. Logicamente, esse relógio tem que aparecer várias vezes na história, como eu falei para vocês. Né? Quando ele vai entrar na história, de vez em quando, alguém vai dizer assim, ele foi visitar a amiga Fernanda, ele diz, olha que relógio lindo. Ele diz, pois é, isso aqui foi o presente da Ângela. Né? Sabe? Pois é. Né? Você vai rememorando que na hora que ele vai usar o relógio não cai do céu na história. Até lá no momento, quando a Ângela deu-lhe o relógio, porque você olha aqui, né? Tem que se cuidar, né? Porque um relógio desse, olha, essa bateria é feita de XYZ, né? Essa coisa caríssima, né? E dizem até assim, né? Se esquentar muito e bater em ferro, esse negócio explode, né? Vai explodir, né? Isso aqui, o meu braço é de ferro, mas é carne e ferro, né? Ele brincou lá no meio da história e por ele vai. E, na verdade, o relógio realmente, quando ele bateu no metal, ele explodiu e tirou fora dos trilhos. Ok? A pergunta da Vera que passou, saltaste a pergunta da Vera. E depois, no final, terminamos então com a Fernanda. Vamos lá, então. Tá, então uma pergunta do Brasil e uma pergunta de Portugal. Vai o Brasil primeiro, então tá, Vera. Ok. Bom, a Júlia falou do início, eu vou perguntar do final. Você acha que é muito impossível, assim, muito estranho, uma história ter dois finais? Deixa eu contextualizar um pouco. Um final é uma autoficção, né? Então, um final é o que ocorreu e o outro final é o que deveria ter ocorrido. Sim, como foi de fato, como deveria ter sido. Na verdade, não está contando uma história. Olha só, uma história é uma história, outra história é outra história. Então, no que tu estás chamando de uma obra, tu estás contando duas histórias. Então, sem dúvida, uma pode terminar e depois terminar a outra. Não há problema nenhum. Tá? Na verdade, até pode ficar interessante, eu não li essa história, mas imaginando uma, né? Eu estou aqui imaginando um exemplo, em que é uma história de uma pessoa que vai casar por interesse, mas sempre quis casar por amor. Tá? No fim da história, ela casa por interesse. Tá? E, ao mesmo tempo, ela imagina, tá? Já que lá o casamento dela foi um bom casamento, sem amor, mas por interesse, ela começa a fazer planos de como é que vai ser a vida dela doravante, que, na verdade, pode até ser muito boa. Tá? Então, ou seja, como é
terminou a história, e como pode vir a ser, tá? Não há problema nenhum. Na verdade, aí é que está o segredo das grandes histórias, porque nós não somos seres que vivem só nessa realidade. Na verdade, nós pouco vivemos na realidade real, tá? Nós somos seres que vivem no mundo da imaginação. Então, a gente mistura o mundo real com o mundo imaginário, que, aliás, os fins reais das histórias, né, são normalmente muito xoxôs, muito xoxos, muito sem graça. Né? Então, o que é mais interessante é o fato de dizer, bom, né, tudo bem, né, este é aparentemente é o meu destino, isso aí mesmo, tá, terminou, né? Mas agora, então, né, ela entra no mundo da imaginação, ela começa a imaginar o que pode ser. Que, logicamente, eu criei o caso, essa mulher até que está muito, assim, meio fora do meu jeito de contar a história, porque ela só pensou num futuro brilhante, mas literalmente assim, ela desce está descendo, digamos, do altar, depois do casamento por interesse, aquela coisa toda, ela diz, bom, isso aí mesmo, a minha vida acabou, até eu gostaria que fosse diferente, mas já sei que não vai ser, etc. E ela tropeça. Né? Quando ela tropeça, o coroinha da igreja a segura pela mão, tá? E como ela está a cair, ela se segura assim no colarinho da camisa dele, né? E aí então ela vai caindo, vai puxando a camisa e o nariz dela vai praticamente arranhando o peito do coroinha. Quando ela levanta, ela já se levanta admirando cada uma das ranhuras naquele peito. Ela diz, meu Deus, que vergonha, né? A senhora podia ter quebrado o nariz. Não quebrei nada. Aí ele assim, sim, mas assim, o que eu posso fazer pela senhora? Eu falei assim, olha, é o seguinte, né? Segura-me aqui e diz-me daqui 2 vezes no meu ouvido qual é o número do teu celular. Na verdade, tem até 3 finais aqui, né? Porque a gente consegue imaginar o que vai ser, o que está sendo. A mulher é muito assanhada. Muito assanhada. Bom, então, pelo que você diz, eu poria o final como deveria ter sido no final mesmo, como último. A última versão exatamente, como deveria ter sido. A estrutura é essa que eu passei para vocês, como é e como poderia ter sido. Maravilha. Fica melhor do que o contrário, porque, como te falei, nós somos seres que habitam o mundo da imaginação. A fantasia fica melhor. A fantasia fica melhor. Obrigada. Okay. Prazer. A última pergunta era da Fernanda, então. Então, é assim, pegando naquilo que são as tais 16 linhas que são importantes para um editor ler, a minha pergunta é, num livro de poesia, como é que isso acontece? Livro de poesia, nós temos que ver a primeira linha da primeira poesia. Se a primeira poesia não prestar, não vão ler as outras. O mundo é cruel. Portanto, não é preciso fazer os tais 16 linhas, não sei o que, super especiais, porque basta só ler a poesia. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo, Fernando. Tem a Florbela Bianca, a Florbela Espanca, em Portugal. E certa vez eu estava no Algarve, e eu tinha levado livros que eu tinha de ler. E passei numa livraria e havia um livro da Florbela Espanca com capa verde. Eu já tinha ouvido falar dela, há um dos poemas dela que virou um fado cantado pela Malha, e eu gosto de fados, então eu já sabia da existência dela e que um poema lá tinha virado fado. E eu me lembro assim que eu abri o livro da Florbela, havia a primeira linha do primeiro poema, que agora eu não me lembro mais, faz uns 30 anos. E quando eu li aquilo, eu disse, não, vou ter que ler pelo menos a primeira estrofe. Li aquele pedacinho, li o outro, e eu tenho tudo que ela escreveu, eu tenho aqui por casa mesmo, não é nem e-book, eu tenho livro mesmo. E ainda, quando eu tenho que comprar um livro para presentear alguém que nunca leu poesia, que seja razoavelmente romântico, lá vou eu comprar um livrinho dela. Então é isso, quer dizer, tem que ser...
a primeira palavra da primeira linha da primeira estrofe, tá? Que já chama atenção. Tá? Claro que quando a gente escreve, no caso de um poeta, tá? Nem sempre ele é culpado pelo livro não vender, porque às vezes as poesias passam por um processo de curadoria. Então há um editor que escolhe o que vai primeiro, tá? E como numa exposição de quadros, né? Às vezes o pintor diz, olha, quando entrar na galeria, eu gostaria que esse estivesse na frente. Aí o Marchand diz assim, não, meu amor, não, a minha mãe não gosta de vermelho, então vai o outro quadro. Só que o outro quadro não tem o mesmo impacto, né? Então, isso é o senão da poesia. O romancista já não passa por isso, tá? Porque se ele for um bom romancista, o editor não tem como dizer assim, olha, eu vou pegar essa primeira linha e meter no fim do livro, senão vai acontecer, né? Agora, na poesia, infelizmente, isso pode acontecer. Para vocês que vão escrever livros de mensagens inspiracionais, por exemplo, a Júlia que escreve as mensagens dela, etc., né? Se vai para uma editora que decide fazer uma curadoria das mensagens, corre-se o risco de a primeira não ter impacto. E aí pode o livro realmente não vender. Só uma boa notícia é o seguinte, tá? Quando já um livro passa por um processo de curadoria, já está meio com a publicação garantida. Aquele livro, pelo menos, aí eles dizem, não vendeu, não vou publicar o outro, né? Então tem-se um problema na outra publicação, né? Agora, para um novato, se for poesia, aquela primeira tem que fazer sangrar o coração, Fernando. Mas, desculpa interromper, James, isso aí não vai muito do gosto pessoal da pessoa? Porque, por exemplo, a Flor Bela, que você ama tanto, para mim ela é dramática demais. Pois, eu sou dramático demais. As músicas dela se transformaram em fados. Claro, exatamente. Tá? Até por isso que eu falo que eu gosto de fados. Tá? Porque assim, ninguém escreve o universal. A gente sempre escreve particular, né? Tá? Ninguém escreve para todos. Tá? A gente sempre escreve para pouquíssimas pessoas. Tá? E verdade é que dessas pouquíssimas pessoas que se depararem com a nossa obra, 1/3 delas, mais ou menos, vão gostar. 1/3 vão ignorar e 1/3 não vai gostar, vai odiar. Tá? Graças a isso é que a ciência, a humanidade avançou. Tá? Nós temos, então, a tese, a antítese e a síntese. Tá? Então, é sempre tripontual. Tá? Então é isso, a gente não escreve para o universo. Vamos escrever um livro e todos vão gostar? Não. Tá? Um livro, uma poesia, etc., é muito parecida com uma carta de amor. Tá? Aqueles aqui nessa sala, que já têm, digamos assim, mais de 40 anos, achem uma carta de amor escrita há 25 anos e leiam agora. Vocês não conseguem passar da terceira linha de vergonha. Meu Deus, como é que eu escrevi uma coisa dessa? Tá? Mas naquela época aquilo fazia sentido. A gente lia e relia, tá? Aquelas coisas, viram? Ou seja, porque era pontual, porque ele fazia sentido. Então, para aquela pessoa, ela lia e relia, ou seja, fã absoluta do autor. E assim é a pessoa que vai escrever não só um poema, mas qualquer coisa. Né? Tem que realmente fazer sentido para quem lê naquele momento. Passado o tempo, logicamente, pode parar de fazer sentido. Okay, por exemplo, para mim, que sou poeta, James, ler primeiro verso de uma estrofe e já largar de lado, isso dói no coração. Eu sei, e o romancista dói mais ainda, né? Porque escrever um poema, eu sei que demora, né? Mas é uma obra razoavelmente curta. Né? Agora, aquela pessoa que me mandou um texto de 500 páginas com 150 mil palavras, né? E aí os coitados, quando mandam pelo correio, dizem assim, não posso receber o meu texto de volta. Eu disse, meu Deus, assim, então é uma coisa... Na minha época, tá? Não havia reciclagem, né? Eu te falei isso. Né? E então, literalmente, a gente mandava essa van, levava de volta, eles incineravam lá, etc. Tá? Mas hoje em dia é um problema, porque a pessoa manda... Quando eu vejo, chega à minha porta, assim, naquele calhamaço lá. Logicamente, eu não vou ler aquela porcaria, não.
Primeiro assim, né, quem mandou 500 páginas não sabe como é que se manda um livro para publicação. Já começou por aí, né? Então a gente já sabe que não tem como dar certo. Mas às vezes a gente até tá coitado, né? Mandou 500 páginas, vou ler aqui o começo, né? E sobram de 500 páginas em casa. E no meu caso agora eu reciclo, né? Eu literalmente ponho no aquele contentor de papéis, e aquilo vai embora, mas um mês depois eu e-mail, né? E aí, né? Gostou? Disse assim, olha, isso aqui não dá, como tá, não dá, né? Ah, então não podia devolver, né? Não, aí se a pessoa quer devolver, ele já pode mandar, e até isso é chato, né? Porque manda pelo correio, então é só, vai ao correio e já está pago, né? Sim, vai até o correio, meu amor, né? Tudo bem, né? Eu moro numa vilinha aqui no interior da Inglaterra, né? Como é que eu vou chegar em York no correio, né? Tem que colocar também o dinheiro do ônibus, e também para pagar um café e para pagar o meu tempo, né? Para eu chegar até o correio, né? Para devolver tal da coisa, né? Então, no outro dia eu falo com você sobre mandar livro para publicação. Vamos complementar que a Fernanda tem qualquer coisa que ainda não está satisfeita com... Fernanda, fala comigo então, Fernanda. Eu sempre satisfaço a Fernanda. O que eu me parece é que se escolhermos entre 20 ou 30 ou 50 poemas, aquele que é o melhor de todos e os outros são uma grande porcaria, desde que esteja no princípio o livro é publicado. Pode ser, depende, né? Se agora, passar por uma curadoria, se o primeiro não for bom, não adianta nada. Se o primeiro for bom, porque o fato é o seguinte, né? Se tiver algo que chame a atenção, que mostre quem é o poeta, de onde ele vem, a excepcionalidade daquela pessoa, tá? Qualquer um de nós compreende a nossa imperfeição como seres humanos. Então, eu vou dizer, olha, querida, tu me mandasse 50 poemas, tá? Li aquele encantador ali que abriu, né? Depois eu li o outro. Agora tem aquele 24º e o 43º, etc., que tu reescreves, a gente tira do livro final, etc., põe uma gravura, faz um livro mais curto. Começamos a negociar, porque a gente sabe que ninguém é 100% perfeito, isso não existe. Agora nós temos que mostrar profissionalismo, tá? Para que as pessoas queiram o nosso produto. Tá? Imagina, Fernanda, vamos fazer uma analogia, vamos sair da literatura e pensar assim, tu vais fazer uma cirurgia. Tá? Aquelas que a injeção é só na anestesia, na coluna, não sei como se chama aquilo. Tá? Epidural. Essa aí, eu não consigo entender a palavra, mas é essa palavra mesmo. Então, ou seja, aquilo adormece da cintura para baixo. Né? E aí tu estás ali consciente, né? E aí o doutor Guilherme diz assim, né? Onde é que está o bisturi? Onde é que está o bisturi? E a enfermeira Júlia diz assim, está aqui na sua frente, doutor Guilherme, mas isso aí é bisturi? Ou seja, a Fernanda agora, da barriga para cima, desmaiou, né? Ela é anestesia geral nesse momento. Por quê? Porque espera-se que o doutor Guilherme, tá, entenda de bisturi. Tá? O que ela espera é ouvir alguma coisa assim, vamos começar a cirurgia, bisturi 45.22, porque é só um toquezinho na pele. Ai, que maravilha. Pronto, já estou nova, né? Está sendo Fernanda, né? É a mesma coisa que vai escrever o poema. Não, em pintura temos o mesmo problema que é os críticos de arte. Pois, exatamente. Que nós nunca percebemos como é que onde é que está o critério e a qualidade deles para poderem dizer as coisas que dizem. Olha, eu não vou entrar no clichê, a gente pode conversar sobre isso, mas em literatura e em histórias, tá? O principal critério ainda é como é que eu estou hoje? Exatamente. Pois. Não entendi. Não entendeu? O critério do crítico de arte é que, na verdade, não há critério. Não há critério. Não só não há critério, não há formação. Não vou falar de criticar, vou falar de literatura aqui. Vou falar de literatura aqui. No primeiro dia de vento, saiam à rua, chupem o dedo e levantem para cima, vocês vão sentir assim que um ventinho pela volta, né? Então isso é o critério
para alguma coisa. É o humor com que a gente acorda, não é o critério. Quem vai examinar, pois, etc. Mas é terrível, não é? Mas quem é que diz, Fernando, que o mundo... eu diria. Não é desanimador. Não? Mas para onde é que vai a técnica, gente, que o autor usou para fazer um belo poema, para fazer um lindo soneto? Então, nada disso... Faça bem, se fizer bem. Ana Maria, e o fato é o seguinte... Só um pouquinho, cara, só para eu terminar aqui de dizer isso assim, já para ti. Olha só, observe o seguinte, tá? Alguém diz assim, é desanimador? Não é desanimador, tá? Porque o profissional, para a gente se profissionalizar, a gente tem que, em primeiro lugar, aprender a fazer. Tá? E depois fazer até automatizar. Tá? E vamos de novo sair da literatura e pensar no Dr. Guilherme, que faz uma cirurgia. Tá? Eu tenho um amigo meu que é anestesista, por isso que hoje me veio a cabeça aqui para vocês falar da anestesia. Né? E ele, para aprender a fazer anestesia, foram 9 anos a fazer anestesia, cerca de 12 horas por dia, 5 a 6 dias por semana. Bom, agora ele é um super profissional da anestesia. Tá? Então é isso, Ana, ou seja, ele não desistiu. Tá? O que acontece é que as pessoas querem o milagre. Né? Eu estava lá em casa, escrevi um poeminha, ninguém quer publicar. Não, meu amor, ninguém vai publicar essa porcaria. Você escreve lá em casa, assim não. Né? Me deu uma ideiazinha para um romance aqui. Né? Sim, é desanimador, vai fazer pipoca, mas não escreve romance. Né? Ou seja, para escrever um romance publicado, tem que escrever, aprender técnica, fazer, refazer e não desistir. Nunca, se não desistir, a possibilidade de chegar lá, não digo que seja 100%, tá? Mas é muito, muito alta. Tá? Se hoje, por exemplo, você fala, eu quero fazer uma exposição, eu quero pintar, tá? E eu começar a aprender hoje, passar 12 horas por dia a transferir a minha criatividade de outras áreas para a área da pintura, aprender técnicas e pegar os melhores professores e por ali vai, tá? Eu tenho certeza que mais ou menos, em talvez alguma coisa com 5, 10 anos, eu consiga uma exposição. Pronto. Tá? Quem mandou não aprender antes? Tá? E ainda tem que ter talento, porque se eu nunca tiver talento, não adianta os 10 anos. Mas eu posso colocar numa escola, posso colocar os meus quadros na internet. Assim, é a mesma coisa para quem escreve. Né? A gente tem cerca de, talvez, 5, 10% de talento, e o restante é técnica, e tudo isso embrulhado em persistência. Tem que persistir. Tá? Não, essas coisas a gente acha assim, que não tem técnica e tem, né? Ricardo, desculpa. Resumindo, basicamente é qualquer coisa como a técnica tem que estar lá. Até que um dia você, ao repetir a técnica com esta persistência que o James fala, se encontra com aquele mood da pessoa, do crítico. E aí vai dar certo. É quando encontra uma coisa com a outra. Olha, eu queria só fechar com uma coisa muito interessante, que normalmente que eu estou obviamente a desenvolver, e a Analita já teve a oportunidade de gostar um pouco disso, que tem a ver com esta questão do Enneagrama, não é? E como é que nós podemos utilizar isto no storytelling. E, obviamente, esta visão que tu falaste, tripartida da tese, antítese e síntese, que também é a lei do 3 no Enneagrama, e, ao mesmo tempo, como é que nós vamos agradar a 1/3 do público, há um outro terço que nos vai ignorar e há 1/3 que não vai gostar. Para mim, essa visão é a visão daquilo que são os 3 centros de inteligência dentro do Enneagrama, em que nós temos um público que é mais emocional, temos um público que é mais mental e temos um público que é mais instintivo ou corporal, ou de entrar em ação. Então significa que nós vamos satisfazer estes 3 públicos de formas diferentes e a forma como nós vamos escrever vai mais bater certo com um dos centros de inteligência que está mais desenvolvido, emocional, mental ou instintivo, do que com os outros 3. Não quer dizer isto que nós não tenhamos os 3. Nós temos os 3 centros de inteligência, só que temos um mais desenvolvido do que os outros 2. E quem compra um livro vai comprar, os livros servem muito para, digamos, dar um certo prazer à nossa alma, né? Então a gente acaba comprando mais do mesmo, por aí vai. As pessoas dizem assim, eu adoro ler ficção científica, adoro ler histórias de detetives, histórias de terror e por assim vai, né? Mas só então para nós terminarmos, gente, nós temos que pensar assim, o ser simples é lindo. Na verdade, as coisas mais simples acabam sendo as mais sublimes. Tá? Agora, ser simples é uma coisa, ser simplório é outra coisa. Tá?
Então, não há problema nenhum em a pessoa dizer assim, James, eu vou começar, digamos assim, eu vou escrever os meus contos, vou publicar meu primeiro livro. Os meus contos são muito simples. Eu ainda não conheço muitas técnicas, não tive muita oportunidade de escrever e reescrever, então, eles vão ser simples. Não há problema nenhum. Simples é quando a gente encontra, por exemplo, uma casa bem rebocada, com tudo no lugar pintada de branco. Acho uma coisa tão linda. Em Portugal, eu sou encantado por isso. Eu tenho prova disso no meu Instagram, várias fotos disso. Eu fico a passear e ver aquelas casas pobres até, em que a pessoa pinta de uma cor só a parede e a porta de uma cor que contrasta. É uma coisa mais linda. Eu estava nos Açores, se não me falha a memória, na Terceira, numa ilha. Tá? E eles têm umas capelinhas em homenagem ao Espírito Santo, coisa mais linda. Tá? E as capelinhas são simples, pequenas, talvez assim, 3 metros por 3 metros, tá? Pintadas de 2 cores que contrastam, e alguma coisinha ali do Espírito Santo. Tá? E eu ficava encantado, eu ia de capelinha em capelinha, tem uma cada esquina, né? E eu parecia um católico fervoroso, né? Eu ali, mas aquilo encantava-me pela simplicidade. Agora, observe, isto é o simples, é o sublime, e qualquer um de nós consegue com certo esforço, com certa persistência. Né? Agora, o simplório, primeiro é ridículo, quando a pessoa acha assim, né? Do nada eu vou fazer, né? E aí começam com aqueles exemplos da humanidade, assim, mas o fulano, assim, sim, tudo bem, quantos livros são publicados ao ano da humanidade? Alguma coisa como 4 milhões? Aí, 4 milhões por ano, vezes 10 anos, são lá, milhões de milhões, bilhões de milhões. Né? E teve uma exceção. Tá? É aquelas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas tu vês, né, James, olha, J.K. Rowling, né? Sim, meu amor, né? Ela é a exceção. Tá? Desce a escada. Tá? Não vamos pensar, na verdade, na regra. Tá? Aquela pessoa a pessoa, digamos, uma poetisa. Tá? Mas, porque assim, né? Eu quero ser o novo Mário Quintana. Eu quero ser, assim, depois de Camões vai ser eu. Mas, não, relaxa. Tá? Essas pessoas tiveram os seus momentos. Tá? Significa, eu tenho alguma coisa para dizer para alguém neste momento. E eu vou estudar a confecção de uma poesia ao máximo para fazer o melhor que eu possa. Então, se realmente refizer e fizer bem, o trabalho pode ser muito simples e vai ser encantador. Tá? Quando a pessoa, às vezes, quer complicar, quer se mostrar, etc., a gente entra nesta área do simplório. Então, são aqueles romances simplórios, contos simplórios, a Fernanda que trabalha com arte, aquelas pinturas simplórias e por ali vai. Né? Então, aqui eu repito, essa mensagem final. Ser simples é uma virtude, porque o simples é sublime, tá? Não há problema nenhum, pode ser tão complexo quanto o Ricardo hoje nos deu o exemplo do This Is Us. Tá? Mas o que a gente não pode ser é simplório. Tá? Quando a gente vai fazer alguma coisa, não só na área da literatura, como na vida, é pensar assim, né? Quantas vezes eu já tentei fazer, deu errado, eu consertei, tá? Quantas vezes eu já li sobre isso, quanto já me informei, quanto eu já dividi isso em pedaços menores para entender os pormenores, etc. Né? Então, a partir dali, a coisa vai. Tá? Eu sempre digo assim, se eu pudesse, eu nunca fiz isso, digamos, nem nos meus retiros, nem nada, tá? Mas talvez um dia eu possa fazer isso num retiro presencial, tá? É nós começarmos um retiro a aprender a fazer pão. Tá? Se vocês depois forem à internet, vocês vão ver como fazer pão, embora tenha esses filmezinhos que mostram o milagre de fazer pão, que sempre dá certo e nunca dá certo, tá? Fazer pão é uma coisa bastante complicada, não tem nada mais simples do que pão pode ser água, farinha e algum tipo de fermento. E uma pitada de sal, se quiser. E, ao mesmo tempo, fazer pão não é fácil. É uma das coisas mais complicadas a fazer. Né? A mesma coisa, fritar um ovo, cozinhar um ovo, e por ali vai. Né? Mas eu tiro da casca e na verdade, não. Fritar ovo é uma arte. Ou seja, a mesma coisa. Assim, quando a gente vai querer escrever, produzir uma história, né? Que tal começar a aprender a fazer pão, a fritar ovo? Tá? E a partir dali, então, a gente vai ganhando confiança
e aprendendo a ter essa determinação de fazer alguma coisa simples e bem, para que ela jamais seja simplória. Então, não é complexo, não é de desistir, muito antes pelo contrário. Tá? Quando na vida, ou se na vida a gente conseguir fazer 4 ou 5 coisas sublimes, sinceramente, as coisas sublimes, elas brilham tanto, tá, que elas ofuscam aquelas milhares de coisas simplórias que todos nós acabamos por fazer a vida inteira. Tá? Então, um belo de um acerto acaba por ofuscar dezenas dos nossos erros. Isso vale também para literatura. Ok, gente? A gente se vê em breve, então, para mais perguntas e respostas. Então, como o Thiago já deve ter mandado o link para quem quiser baixar os e-books que são grátis, para quem não me conhecia, vai no YouTube, põe meu nome no Google e que vocês me acham. Muito obrigado por os autores do meu grupo de autores, que sempre estão aqui prestigiando, pelos amigos que fizeram os cursos comigo, e aquelas pessoas que vieram para dar uma espiadinha nas nossas conversas. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Até mais, então, gente. Obrigada Boa noite. a você, beijo Boa noite, obrigada. Tchau. Boa noite, James. Obrigado, boa noite.